Pessoal, então, falando mais uma questãozinha na nossa revisão. Nessa questão também se refere ao assunto de progressões aritméticas, nas nossas PAs. Então, a PA que começa em 3, depois para 7, vai 11, né? Então, a gente percebe a distância entre os termos, né, de 4 unidades. Com base nisso, determine o 15º termo dessa sequência, beleza? Então, a gente já viu, né, uma questão parecida na letra B, né, da questão anterior. E aí a gente vai seguir aqui, né, a mesma ideia para resolver essa questão, tá? Então, aqui o importante que eu destaco para você é você observar a sequência e retirar os dados, tá? Então, nesses dados a gente observa que o primeiro elemento que aparece são 3, né? Então, 3 unidades. Você pode verificar a razão, que é a distância entre os termos, né? Você pode fazer 7 menos 3, tá? Ou você poderia fazer ali de repente, né, o 11 menos 7, tá? Que também você teria o mesmo resultado, nesse caso, a razão 4 unidades, beleza? E aí, gente, aqui importante é sobre esse N. Professor, quem é o N? O N, quem vai te guiar vai ser o termo pedido, tá? Então, nesse caso aqui, o termo pedido é o 15º termo, beleza? Então, nesse caso, o N vai assumir valor 15, beleza? Então, importante aqui pra gente. Então, aqui o N vai assumir o valor 15 e o que a gente quer achar é o 15º termo, então a gente vai ter aqui a nossa interrogação, tá? Destaco para você, eu vou utilizar, né, para achar o termo pedido, essa forma que a gente chama de fórmula do termo geral, ok? Nessa fórmula do termo geral, gente, a gente vai ter aqui esses dados que eu destaquei aqui na esquerda, beleza? Sempre a questão vai te fornecer 3 dados e tu vai achar o quarto aí com base no que foi pedido, beleza? Nesse caso aqui, como está sendo pedido o 15º termo, é esse 15º termo que a gente vai localizar, né, ali, aplicando a fórmula do termo geral. Então, o primeiro elemento, né, o A1, 3, mais. Aqui, gente, se quisesse, né, fazer o N, que no caso o N está sendo 15, N menos 1, a gente já poderia fazer, tá? N menos 1, aqui dá 14, ó. 14 vezes a razão, né? A razão é 4, tá? Então, a gente já poderia fazer assim. Ah, professor, eu não quero fazer assim, quero fazer o passo a passo. Então, eu faria 15 menos 1, né? Vezes o valor da razão. Né? Só que o valor da razão aqui, nesse caso, 4 unidades, tá? Deixa eu deixar esse 4 mais bonitinho. Então, 4. Então, a gente poderia fazer assim, sem problema nenhum, tá? Você faria o passo a passo aí, para não se confundir. O 15º termo, então, gente, aqui eu faria, por prioridade, eu tenho que resolver o parênteses, tá? Ou então a gente teria que fazer a distributiva aqui dessa multiplicação. Eu digo para você, se você resolver o parênteses inicialmente, fica mais tranquilo aqui para resolver a questão. Então, ó, 3 mais, o 3 ficou feinho, 3 mais 15 menos 1, 14, né, como a gente já tinha feito anteriormente, vezes 4, tá? Gente, de novo, né, destacando aqui as operações que ainda restam. A gente tem aqui uma multiplicação, tá? E a gente tem essa operação de soma. Ó. Quem é que tem que ser feito primeiro? Professor, eu posso somar 3 mais 14, depois multiplicar? Não, não pode, tá? Então aqui, ó, isso aqui tem prioridade, tá? De resolução. Então, primeiro a multiplicação, o restante aí da expressão, ela tem que ser repetida para você somar somente no final, tá? Então, o 15º termo, então, nesse caso, 3 mais 14 vezes 4, né? Você vai multiplicar 4 vezes 4, 16, vem 1, né? Aí depois você multiplica 4 vezes 1, que dá 4, com mais 1, 5. Então, 56, tá? O 15º termo dessa sequência dada, então, nesse caso, somando 56 com mais 3, ou 3 com mais 46, a gente teria exatamente 59, beleza? Então, 59 seria a resposta, né, da nossa questão aí dos dados que foram solicitados, beleza? Então, só vou destacar aqui para você, para ficar mais tranquilo. E a gente vai voltar aqui na questão de novo, só para fazer o checklist, né? Questão de número 2, seja PA 3, 7, 11, né? Determine o 15º termo dessa sequência. Então, eu destaco para você sempre que você retire os dados, tá?
e aí depois você aplica na forma do termo geral, como a gente fez aqui, que certamente você não terá dificuldade para resolver esse tipo de questão, beleza? É isso aí, minha gente. Um abraço. Fui.